Olá! No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês qual é a importância da gente trabalhar com cartões de memória para facilitar ali o aprendizado dos nossos alunos e como a gente faz para criar esses cartões de memória. Mas antes da gente começar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e também deixe o seu like para não perder nada, ok? Eu sou a Neuci Vieira de Lima. Eu sou a Daniele Dudenhefner E juntas nós fundamos o Instituto Multisaberes. Vamos lá então entender o que é um cartão de memória. Bom, um cartão de memória ele é uma técnica para a gente melhorar a retenção então ali das informações que foram trabalhadas, né, daquele conteúdo que a gente tem trabalhado com as crianças. E também é uma ótima maneira ali para a gente ensinar as crianças a estudar, certo? Então, de uma forma mais autônoma. Então, a gente ensina as crianças que elas fazendo esses cartões de memória é uma técnica importante de estudo para a vida deles, certo? Mesmo que os meus alunos sejam pequenininhos, do primeiro ano, ai Dani, mas aqui a gente nem trabalha com provas, né? Como é que eu vou fazer esses cartões de memória? Eu posso começar, então, ali brincando com eles de algumas estratégias, né? Ou com algum conteúdo ali básico que eu tenho trabalhado com eles, que eu preciso que eles retenham. Então, eu começo trabalhando dessa forma bem básica, né? Para ensinar para eles a importância desse conteúdo, né? Dessa forma ali de aprendizagem, essa forma de estudo. A gente faz com que eles entendam que essa forma de estudo é importante, a gente cria ali um hábito, né? De que eles podem utilizar sempre essa forma ali para o futuro deles mais para frente, porque a partir do segundo ano, de alguma forma, eles já vão ter ali que fazer alguma prova ou alguma atividade que eles precisem ali um pouquinho mais da memória, ok? E também é importante ali para que a gente consiga entender como o nosso cérebro ele retém informação. Então, até para nós adultos, professores, né, a gente pode utilizar essa estratégia aí como uma ferramenta, né, do que eu preciso falar, do que realmente enriquece ali o meu vocabulário ou a minha forma de dar aula, né? Então, eu posso criar esses cartões até para mim mesmo, professor. Porque o nosso cérebro, já falei aqui em vários vídeos, né, que o nosso cérebro, ele aprende, ele memoriza aquelas informações que a gente mais vê. Né? Então, se eu vejo uma vez por ano uma informação, é claro que o meu cérebro vai dizer que aquilo não é importante. Então, toda vez que eu precisar utilizar, por exemplo, uma senha que eu nunca utilizo, vocês conseguem lembrar? Porque o nosso cérebro, ele esquece aquela informação. Então, a gente precisa cadastrar aquela senha, né? Registrar aquilo em algum lugar para que a gente precise olhar ali quando a gente vai realmente utilizar aquela senha. Mas se é uma senha que eu utilizo todo dia, então meu cérebro, ele já armazenou aquilo, né? Eu não preciso nem pensar, às vezes vai automático, né? Quando eu vou ligar o meu computador, pede uma senha. Eu às vezes nem lembro qual é a senha, meu dedo vai automaticamente e escreve a senha ali, sem eu nem lembrar qual era, porque já tá tão internalizado dentro da minha memória ali, até motora, que a minha mão digita sozinha. Às vezes eu tô pensando em outra senha, né? Senha do celular. Eu tô pensando em outra senha e quando eu vejo já tô digitando a senha certa, né? Porque realmente o nosso cérebro ele trabalha pra gente, desde que a gente ensine ele a trabalhar pra gente, certo? E para isso a gente precisa ali realmente fazer com que as nossas memórias sejam mais profundas, né? Elas sejam mais internalizadas e o mais enriquecidas possível para que a gente consiga lembrar delas quando a gente realmente precisar. Então, como é que a gente faz esses cartões de memória? Bom, eles são pequenas fichas, né? Então, eu tenho quadradinhos, né, de papel, né? E de um lado eu coloco uma informação. Então, por exemplo, eu vou dar 3 dicas aqui para vocês. Então, por exemplo, o que é consciência fonológica, né? Então, de um lado eu coloco essa informação e no verso do cartão eu coloco a resposta, porque quando eu ler essa pergunta, o meu cérebro ele precisa ativar aquela resposta. Ou então, quando eu escutar aquela resposta, o meu cérebro precisa identificar aqui aquela resposta. E esse cartão, ele pode ser feito de 3 diferentes formas. Então, a primeira é definir um termo, certo? Que eu acabei de falar para vocês. O que é consciência fonológica? Então, eu pego um cartãozinho, né? Normalmente a gente pode fazer desse tamanho, assim, não precisa ser muito grande. A gente faz um cartão pequeno e escreve de um lado. O que é consciência fonológica? No verso desse cartão, eu vou escrever a resposta. Então, eu posso pesquisar, eu posso me instruir, eu posso perguntar para alguém, eu posso buscar em algum lugar, escrevo ali a resposta atrás. E na hora do estudo, eu só tenho aquele cartão, né? Então, eu leio várias vezes e tento responder sem olhar a resposta.
né? Então, primeiro eu leio, eu aprendo, eu identifico, depois eu tento fazer com que a minha memória trabalhe sozinha. Então, eu olho a pergunta e tento ver se meu cérebro puxa essa resposta. E isso a respeito de vários assuntos, certo? Se eu estou trabalhando com as crianças, eu pego ali um assunto que eu estou trabalhando com eles. O que é meio ambiente? Né? Atrás eu ponho uma resposta, a criança deve escrever a resposta dela, né? Ou então uma resposta coletiva, certo? Do que é, para que ela saiba, né, identificar então aquele termo. A segunda ideia, então, desse cartão de resposta é fazer perguntas e respostas. O que é preciso para escrever um bom texto? Né? Então, eu faço uma pergunta de um lado e atrás eu também tenho essa resposta. É uma resposta um pouco mais longa, um pouco mais completa. Então, uma pergunta e uma resposta. Então, quem descobriu o Brasil? Então, coloco na frente. Atrás, eu preciso colocar a resposta dessa pergunta, ok? E aí eu posso trabalhar de diferentes formas, diferentes conteúdos. O que tem dentro do tronco da árvore? Eu posso ali conversar com as crianças e criar diversos cartões diferentes, certo? Dependendo do conteúdo que eu tô trabalhando naquele momento com as crianças. E aí, então, eu posso criar dessas duas formas diferentes, definindo um termo, ou fazendo perguntas e respostas, ou ainda trabalhando com conceitos, né? Então, o que é um adjetivo? Então, eu tenho lá um adjetivo, né? Então, eu escrevo na frente só adjetivo. E atrás, eu vou escrever o que é um adjetivo. Né? E aí a criança vai lembrar aquele conceito, né? O que é um adjetivo na hora da prova, ela vai lembrar que são palavras ali que qualificam, né? Então, a gente precisa trabalhar com as crianças para que elas identifiquem esses termos, né? Porque quando a gente vai perguntar ali na prova, ou a gente vai falar para eles, tá faltando adjetivos aqui no seu texto, né? A criança fala, o que é adjetivo mesmo? Né? Então, ela precisa ter aquele conceito lá já linkado com aquela palavra para que a gente consiga conversar. Então, eu já falei também para vocês aqui em alguns vídeos da importância da gente trabalhar aqueles vocabulários. Então, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um artigo, o que é um pronome. E aí as crianças precisam trazer esse conceito. Eu trabalho esse vocabulário com eles e linko nesse conceito para que as crianças enriqueçam o vocabulário delas. E uma forma de trabalhar isso são os cartões de memória. Então, eu crio ali o cartão de memória com a palavra na frente e atrás a gente escreve, né? Como que esses cartões eles podem ser criados? Eles podem ser criados individualmente, né? Então, cada criança vai ali pensar nos cartões que ela quer elaborar, no que ela já sabe, no que ainda precisa saber. Então, uma forma também de trabalhar a tabuada, né? Então, a gente coloca ali a tabuada, né? Uma tabuada que a criança não lembra e no verso põe a resposta. Então, a gente pode fazer cartõezinhos menores, né? Qual é a tabuada ali para que eles identifiquem. Eu posso até colocar isso na sala de aula, né? Então, eu faço um painel lá, por exemplo, com as tabuadas, deixo os versos como se eu fosse colocar uma taxinha, pode ser taxinha, ou pode ser só uma forma da criança poder levantar para conferir a resposta, né? Mas ela vai estar ali olhando aquele tempo todo, eles podem brincar num momento ali de intervalo, né, entre uma aula e outra, ir até a placa lá com as tabuadas para brincar, quais eles já sabem, quais eles ainda não sabem as respostas. Então, esses cartões de memória dá pra gente trabalhar de diversas formas possíveis e com conteúdos variados. Então, a criança pode elaborar os próprios cartões ou essa produção pode ser coletiva, né? O professor identifica que aquele conteúdo é importante. Era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre os cartões de memória. Espero que vocês tenham gostado e utilizem aí na sala de aula de vocês, porque ele é um excelente recurso de memorização, ok? Até o próximo vídeo.